Todos os dias, pessoas vão dormir achando que é só cansaço, uma dor de cabeça, um pouco de falta de ar, uma tontura, e no dia seguinte descobrem que era algo mais sério. Hoje eu vou te mostrar 8 sintomas que você nunca deve ignorar. E alguns deles podem salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Eu sou Kaique Ribeiro, médico clínico, e bem-vindo ao Guia do Paciente. Falta de ar é um dos sintomas mais importantes da medicina e um dos sintomas que eu mais gosto de abordar. Porque respirar é básico e quando o corpo começa a sentir alguma dificuldade para respirar, é sinal de que algo não vai bem. E falta de ar é muitas vezes referida pelo paciente como cansaço. Veja você que é um sintoma subjetivo, é difícil às vezes até de descrever. Então é um sintoma que você deve prestar atenção. E falta de ar pode estar presente em diversas condições, como em uma pneumonia, por exemplo. Geralmente na pneumonia vai vir acompanhado de tosse e às vezes febre, por exemplo. Mas a tosse com a falta de ar faz a gente pensar muito nela. Ou também ela pode estar presente nas crises asmáticas. Eu atendo muitos pacientes que às vezes vêm com esse quadro, de tosse, falta de ar, chega no consultório e quando eu vou auscultar com o estetoscópio, eu escuto um chiado. Mais ou menos assim que a gente escuta. Lembra um pouquinho o som de um gatinho chiando. Aí eu falo assim, nossa, você tem asma? Aí o paciente fala, não, doutor, nunca tive. Mas você às vezes sente falta de ar, escuta o pulmão chiar? Às vezes sim. Mas também a falta de ar ela pode estar presente em outras condições, como doença obstrutiva crônica, o DPOC, muito comum em pacientes que fumam há muitos anos, né? E essa é uma condição em que o cigarro vai destruindo ao longo dos anos todo o pulmão, vai deixando alguns buracos, vai se formando alguns enfisemas, né? Por isso que às vezes você escuta aquela pessoa que fuma falar, eu tenho enfisema pulmonar. Então, são vários buracos onde ficam sendo represados ar. E você também vai ter esses sintomas de falta de ar junto com o chiado. Então, o DPOC e o asmático, eles têm até um pouco de semelhança no sentido do exame físico, né? Então, quando eu vou escutar também esse paciente que tem enfisema, ele também vai estar chiando. Juliana, bota aí um chiadinho de gato pro pessoal ouvir. Às vezes você consegue ouvir até sem estetoscópio, de tanto que a pessoa está com falta de ar. Então a gente encontra ela em embolia pulmonar, Geralmente a embolia pulmonar vai ser precedida aí de às vezes uma falta de ar súbita, de uma hora para outra, com um pouco de dor no peito, e que é muito comum em pessoas que têm trombose nas pernas. Mas a falta de ar pode estar presente também em outras condições, como infarto, A pessoa sente dor no peito, uma dor forte no peito, falta de ar, e insuficiência cardíaca, A insuficiência cardíaca é até interessante, Porque existem várias causas de insuficiência cardíaca, mas quando o coração não está conseguindo dar conta de bombear o sangue para o resto do corpo, ele começa a acumular em alguns locais. Um dos locais principais de acúmulo de líquido é no pulmão. Então o pulmão começa a ficar um pouco encharcado de líquido, como se fosse uma esponja que vai absorvendo, só que aí prejudica a troca gasosa, Eu gosto muito de pensar em pulmão e coração, esse sistema, porque lembra muito uma bomba hidráulica, Então vamos, só para você visualizar um pouco melhor. Você tem as câmaras direitas, Então chega aqui a veia, trazendo um monte de sangue do seu corpo, a veia cava, e aí ela vai passar pelo átrio direito e o ventrículo direito no seu coração e vai mandar todo esse sangue para o pulmão, para poder ser oxigenado, para poder ter as trocas gasosas e jogar para fora o gás carbônico e puxar para dentro o oxigênio. E aí esse sangue ele volta para o átrio esquerdo e para o ventrículo esquerdo e ele é ejetado pela artéria aorta para todo o seu corpo. Então veja que isso é um mecanismo hidráulico. E quando alguma parte dessas está obstruída ou tem algum problema, saiba você que a gente vai ter uma repercussão no corpo. Pacientes que têm pressão acima, no dia a dia, acima de 130/80, O normal é até 130/80. E não venha você falar que, doutor, mas minha pressão sempre é alta, sempre é 16,9, 18,9, ela é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Se está assim é porque está mal controlada
e precisa ser controlada. Senão, você começa a ter riscos de, por exemplo, uma cardiomegalia. Quando o seu coração aumenta de tamanho, ele deixa de conseguir bombear sangue para o resto de todo o corpo de maneira como mandava antigamente e começa a acumular líquido e você tem insuficiência cardíaca. Daí, consequentemente, falta de ar. Então, você tem que se preocupar com isso. Inclusive, eu atendi um caso muito interessante de um jovem de 37 anos que deu entrada comigo com falta de ar apenas. Eu gravei um vídeo sobre a história dele. Um caso gravíssimo, que quase foi a óbito, foi um caso complexo de ser resolvido. Vou deixar aqui na descrição ou no card interativo para você ver a história dele inteira e você vai ver que bonito, que história difícil, mas ao mesmo tempo cativante, que a gente aborda um pouco de insuficiência cardíaca. Então, falta de ar é um sintoma que por si só tem que ser valorizado. Se você sentiu, procure uma UPA imediatamente. Mas existem algumas faltas de ar que gritam para você, né? Que estão muito graves, né? Então observe esse homem aqui. Ele veio buscar atendimento e ele está sentado na cadeira. A gente observa que ele está desconfortável, né? Ele tem claros sinais de insuficiência respiratória. A gente observa aí que parece que ele subiu uma escada, né? Que ele está cansado e ele está em repouso, né? Mas ele está desconfortável. Você vê que a musculatura do pescoço fica mais proeminente quando ele respira, a musculatura da costela também fica mais proeminente, né? Então, esse é um homem que eu não levaria nem para a UPA, eu levaria direto para um hospital, porque ele está mal. Ele tem que ser investigado, tem que entender o que está acontecendo com ele. Mas eu quero que quando você perceba e veja isso, às vezes pode ser sua avó, pode ser seu pai, sua mãe, puxa, vou procurar o hospital, né? Lembra daquele vídeo lá, o guia do paciente. E outros sinais de alerta, né? Então, falta de ar em repouso, sensação de sufocamento, uma respiração muito rápida, lábios arroxeados, né? Mas como em bebês, né? Bebês ficam com o lábio bem roxinho, então isso é um sinal de gravidade. E no adulto é muito mais comum a gente ver as mãos ou os pés um pouco mais roxos, né? Isso é um sinal de que o ar não está sendo trocado adequadamente. Isso também merece atenção médica de urgência. Os dedos ficam mais ou menos assim, ó, ficam bem roxinhos, né? Esse aí foi uma foto minha que eu fiz no jiu-jitsu. Foi uma luxação que eu tive, o dedo saiu fora do lugar, depois voltou e ficou esse hematoma, mas ele representa muito bem uma cianose também, né? Se fossem todos os dedos, a gente teria que ficar preocupado. Sinal número 2, vermelhidão na pele. Esse é um sinal que engana, parece bobo, mas pode te trazer muita dor de cabeça. Esse é um exemplo de um caso de um ralado de uma paciente que evoluiu com uma erisipela. Erisipela é uma infecção superficial da pele, né? Então você vê aí que tem uma casquinha ali no ralado, isso é normal, tá? Essa casquinha serve para proteger a nossa pele para não continuar sangrando eternamente, senão você morreria de hemorragia, né? Então precisa da casquinha, então não fique tirando a casquinha. Deixa ela cair sozinha. Você percebe que nesse caso você vê uma vermelhidão mais visível, mais proeminente ao redor da casca, até um pouco mais longe da casca. Isso dói quando toca, né? A paciente veio me procurar porque estava doendo, né? Isso está infeccionado. Então se ligue nesse, né? Olha esse outro aqui. Essa era uma paciente obesa que começou, né, com uma vermelhidão na pele e foi progredindo e depois apareceu essas placas bolhosas, esquisito, né? Isso é uma erisipela bolhosa. Isso é um tipo de erisipela e é uma infecção bacteriana também, né? Essa é uma paciente foi um pouco mais complexa de tratar. Ela tinha tratado com antibiótico na veia, tinha melhorado bastante, mas ainda tinha um caminho longo ainda a ser feito, né? Estou te trazendo esses casos para você perceber que isso é uma infecção que começa simples, mas pode piorar, pode te trazer risco à tua vida. Então, é para você nunca mais esquecer. Confusão mental. Esse também é um dos que eu mais acho interessante e as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, né? Que, puxa, cara, a pessoa do nada fica desorientada, a pessoa do nada começa a falar coisas sem sentido, né? Começa a chamar a pessoa que não existe mais, que já morreu. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes ela não reconhece você, ou ela fica extremamente sonolenta. Puxa, é uma pessoa normal, que fazia tudo, é funcional, ela lava a louça, ela sai, ela dirige, e do nada ela não tá bem, tá de cama, tá esquisita. Isso indica uma emergência, tá? Já peguei casos, nossa, de todos os tipos que tu pode imaginar em relação à confusão mental, vou continuar pegando, mas eu vejo muito essa dificuldade do familiar, principalmente reconhecer
que aquela pessoa não está bem. Às vezes ela olha e fala, às vezes é minha avó, né, tem ali 60 e poucos anos, mas talvez seja da idade. Opa, peraí, da idade, 60 e poucos anos? Abrir um quadro de confusão mental do dia para a noite é diferente de um quadro de demência, né, que a gente está falando aí, por exemplo, um Alzheimer, outros tipos de demência que vão se instalando ao longo de anos e bem devagarzinho, né? Não é esse caso, é aquelas confusões que se instalam do dia para a noite. Algumas causas muito comuns são AVC, AVC hemorrágico, AVC isquêmico, alguma infecção grave, né? Ou não necessariamente tão grave assim, mas algumas infecções, principalmente em idosos, abrem esse quadro de confusão mental, de delírio. Então o paciente idoso já é mais imunossuprimido por conta da própria idade, né? Uma pequena infecção, às vezes uma infecção de urina, às vezes uma pneumonia, às vezes uma infecção de pele, como uma erisipela, que eu te mostrei, que está um pouco escondida, que ele nem falou para você que ele bateu, ralou, e aí começou a infeccionar, abre um quadro de confusão mental, pode desencadear todos esses sintomas. E outras causas também, né? Como hipoglicemia, né? Às vezes você tem a sua avó que é diabética, por exemplo, e usa insulina, ou usa gliclazida, e aí usou e acabou esquecendo de se alimentar, né? Tava na correria. Então, hipoglicemia causa confusão mental, né? Esses dias eu peguei um paciente jovem, de 20 anos de idade, que era diabético tipo 1, que chegou lá no hospital com um destro de 28, muito baixo, né? O normal é acima de 70, para gente considerar uma glicemia normal. Então ele estava completamente fora da casa, confuso, não falava coisa com coisa. Quando a gente corrigiu essa glicemia, em poucos segundos ele recobrou a consciência, ficou tudo bem. Mas hipoglicemia é muito perigoso e pode levar a óbito. E outras causas também, né, como intoxicações por uso de medicamentos, traumatismo craniano, né? Às vezes sua tia estava lá, escorregou, bateu a cabeça no banheiro e não te falou nada. E ao longo da semana vai começando a sangrar, vai sangrando, vai babando, né, aquela veia e vai aumentando o sangramento dentro da cabeça e vai trazendo esses sintomas de confusão mental, né? Geralmente aí nesses casos o hematoma subdural, que é um pouco mais lento e vai se instalando devagarzinho. Então a gente tem que ficar ligado com isso. Então esse é um sinal que principalmente em idosos você tem que levar a sério. Próximo sinal, já vou te dizer, mas antes já vou te pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal. Sempre trago dicas sobre medicina aqui, faço reacts sobre filmes, séries, trago a medicina de uma forma diferente para você aprender e que pode te trazer alguma utilidade um dia. Dor de cabeça com sinais de alarme. Nem toda dor de cabeça é perigosa, né? A dor de cabeça mais comum é a cefaleia tensional, que é de tensão mesmo, né? Geralmente é aquela dor de cabeça aquela dor de cabeça enjoada, que é desse lado aqui, que pega assim essa parte da tua cabeça, ela é meio em faixa, é uma dor de leve a moderada, e ela é muito comum quando você não dormiu direito, você está trabalhando muito, ou está num período muito estressado, está ansioso no trabalho, é um trabalho que te tira um pouco a paz, ou sei lá, pegou um voo e aí foi dormir tarde, e aí você ficou a semana inteira meio com dor de cabeça. Essa dor de cabeça não preocupa tanto, mas existem sinais de alerta que você deve ficar ligado se essa dor de cabeça evoluir. Uma dor súbita e muito intensa, estranho, né? Ou a pior dor de cabeça da sua vida. Você nunca sentiu uma dor de cabeça assim, né? Uma dor de cabeça nova. Opa, peraí. Ou aquela que traz vômitos repetidos, você fica vomitando sem parar, né? Ou aquela que te traz uma rigidez no pescoço. A gente pode pensar em um AVC, ou meningite, ou que traz perda de força. Então, tem até dores de cabeça que cursam com confusão mental. Então, tudo isso são sinais que podem indicar AVC, hemorragia, um aneurisma roto, uma meningite. Então, eu quero que nesses casos você procure diretamente o hospital para fazer uma tomografia de urgência. Não é para agendar tomografia nesses casos, tem que fazer no mesmo dia, o quanto antes. Beleza? Algumas dores de cabeça são só incômodas, outras são emergências. Quinto sintoma, tontura intensa. Tontura é um dos sintomas mais comuns no dia a dia também. Essa aqui não é uma tonturinha, né? As tonturinhas, na maioria das vezes, elas não são graves, né? Existe aquela sensação de tontura que o paciente fala, nossa, doutor, tô meio tonto, eu ando, parece que o chão fica meio assim. Essa tontura tende a pensar mais em estresse, né? Às vezes é uma pessoa que está mais ansiosa, num período mais ansioso. Pode cursar com tontura, sim. Essa tontura mais
tranquila, digamos assim. O que eu quero que você se preocupe são nas tonturas intensas, né? Nas vertigens. Vertigem é o nome técnico de tontura, e as vertigens que são giratórias, por exemplo, né? Você vai levantar e tudo gira muito. Né? Tem causas benignas, né? Tem a vertigem paroxística benigna, que é uma das mais comuns, que é quando sai uma bolinha aqui do seu ouvido do lugar e acaba fazendo uma reviravolta e você fica tonto. Tem uma causa benigna. Mas, mesmo nessa tontura, eu quero que, se você estiver diante de uma tontura muito intensa, que gira tudo e, você não consegue ficar de pé direito, eu quero que você busque um médico imediatamente. Alguns sinais de alerta são visão dupla, fala enrolada, pode estar diante de um AVC também, né? A tontura também pode cursar com um AVC, e fraqueza de um lado do corpo, né? Isso pode ser um AVC, tá bom? Então, nesses casos, hospital diretamente, né? Quando você não consegue ter equilíbrio, equilíbrio é importante, né? E se você não estiver bem equilibrado, você pode cair, bater a cabeça, você pode cair, quebrar o fêmur. Então é um sintoma muito importante. Dor no peito. Todos os plantões eu pego o paciente com dor no peito. Então é uma queixa muito comum, tá? Então assim, eu quero que você se importe muito com uma dor no peito que é em aperto, dores no peito que irradiam para o braço esquerdo ou para a mandíbula, ou para as costas. Às vezes é acompanhado de sudorese, né? Geralmente esse quadro num paciente que já tem pressão alta, que já tem diabetes, isso é perigoso, tá? Tem que fazer um eletro, pelo menos, tem que ser avaliado pelo médico, então não dá para esperar. Quanto mais você esperar, pior é para você. E tem muitas dores no peito que não são infarto, né? Mas eu prefiro pecar pelo excesso. Você não sabe quando é infarto e quando não. E você nem deve saber isso, mas eu estou aqui justamente para te mostrar quando pode ser um infarto. Você tem que ir. Dores no peito inexplicadas têm que ser avaliadas. Sintoma número 7, tristeza profunda. Nem toda emergência é física e algumas são emocionais. Então, quando a pessoa apresenta uma tristeza profunda, persistente, com perda de motivação, uma sensação de vazio constante, né? Tende ao isolamento social, né? Às vezes a pessoa perde o interesse pela vida, não tem vontade de levantar da cama. Isso indica um sofrimento psicológico intenso. E várias podem ser as causas que levaram você a isso, né? Às vezes a perda de um ente querido, de uma pessoa muito próxima, um processo de luto que se transformou em um sofrimento arrastado. Ou não, pode ser um conjunto de situações que a vida te levou, que te trouxe até aqui, e você tem que olhar para isso. Isso leva a pessoa a pensar que a vida perdeu sentido, e que não vale mais a pena continuar. Isso é algo que não deve ser ignorado. Pessoas tiram a própria vida no meio desse caminho. É importante procurar um bom psiquiatra. Isso é importante falar também, né? Às vezes a gente encontra um profissional e não gosta dele, ou às vezes ele não te deu um bom tratamento, não se conectou com você, e você acha que você não tem solução. E não é bem assim. Aliás, isso é mais comum, infelizmente, do que deveria ser. Então, se você foi a um profissional, a um psiquiatra ou a um psicólogo, que você fez a consulta e não te agradou, não desista no primeiro, não desista no segundo, não desista no terceiro, não desista nunca, tá? Porque você vai encontrar um profissional que vai ser muito bom para você, que vai ser humano, que vai te dar atenção e vai conseguir te ajudar e mudar a sua vida. E assim como nós tratamos infecção, infarto, AVC, o sofrimento emocional também precisa de cuidado, de escuta e tratamento. E a saúde mental, ela é uma emergência quando a dor emocional se torna insuportável. E número 8, crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela também pode assustar muito. Algumas pessoas até acham que estão infartando, né? Então, sintomas comuns incluem coração acelerado, falta de ar, dor no peito, tontura, tremores, né? As mãos às vezes ficam rígidas, contraídas, sensação de morte iminente. Isso é desconfortável, isso atrapalha a nossa vida. Então, para a pessoa chegar numa crise de ansiedade, né, que é o estupim de um período ansioso que você está muito intenso, de muitas preocupações, né? Às vezes é no trabalho, às vezes com alguém na família, às vezes é um relacionamento que não está dando certo. E aqui na ansiedade, a gente pode lançar mão nessas crises, né? De medicamentos ali, né? Um calmantezinho, pode procurar uma UPA, mas tem que ser acompanhado ao longo do tempo, né? Então,
procurar o médico do posto. O médico do posto consegue, às vezes, iniciar uma medicação para ansiedade, até você conseguir acalmar um pouco, né? E também a terapia de suma importância. Fazer terapia com psicólogo não é todo mundo que tem acesso, e eu sei que isso é difícil porque exige dinheiro, mas existem várias instituições, você pode procurar no seu posto, ou procurar na sua UPA, ou na internet, que fazem atendimento até gratuito ou a preço popular. E você pode se beneficiar muito disso, né? Eu, inclusive, a minha terapeuta eu conheci numa clínica de consulta popular. E até hoje eu acompanho com ela, né? Faz mais de 4 anos aí que eu faço terapia, de 15 em 15 dias pelo menos. Então, se você ou alguém que você conhece está diante desses sintomas, todos que você aprendeu aqui hoje, puxa, não espere melhorar sozinho. Procure atendimento médico imediato. Muitas doenças têm algo que nós chamamos de janela de tratamento, né? Que é esse período importante, inicial, que a gente pode usar para poder tratar e melhorar ela, né? Até para você não sofrer sequelas ou até coisa pior. Então, procure sim ajuda médica. Então, o corpo e a mente, eles se acostumam com sinais. O problema é que muitas vezes nós ignoramos. Então, lembre-se que falta de ar, pele avermelhada, confusão mental, tontura intensa, dor de cabeça com sinais de alarme, dor no peito, tristeza profunda e crises de ansiedade são coisas que tiram nossa paz e podem também tirar as nossas vidas. Sintomas que merecem atenção. Eu te peço que compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, com alguém que você se importa, para ela também aprender. Porque reconhecer o sintoma pode salvar uma vida. Eu sou o Kaique Ribeiro e obrigado a você que ficou até aqui. Aqui no Guia do Paciente a gente traduz medicina para cuidar de você. Até a próxima.